bem-vindos mais uma vez à nossa casa e sintam-se à vontade. Vamos para alguns avisos do que acontece aqui na nossa casa e nas casas especiais. Avisamos que na nossa livraria nós temos livros disponíveis para venda, obras básicas da doutrina, romances e outros. Tá? A livraria aceita cartões de crédito, parcela, débito e Pix. Gratidão a todos os nossos contribuintes mensais e esporádicos que mantêm esta casa com suas despesas fixas e variáveis. E quem puder contribuir, colocamos à disposição o nosso Pix, que é o do Centro Espírita José Grosso, que está disponível ali fora ou na livraria, e que a sua doação ela é anônima, mais importante. Convidamos os que estão chegando na casa a fazer parte dos trabalhos assistenciais mantidos pelo Centro Espírita José Grosso. Na segunda-feira nós temos aqui na casa o estudo do Livro dos Médiuns, que começa às 19h, vai até às 20 horas. O estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que começa às 20, vai até às 21 horas, e nós temos o passe em seguida. Na terça-feira nós temos o estudo do Livro dos Espíritos, que começa às 19 até às 20. Em seguida temos o estudo do livro Missionários da Luz, que vai até às 21 horas, a partir de 20 horas. Na quarta-feira, que é o dia de hoje, nós temos o atendimento fraterno, que para quem está vindo pela primeira vez, começa às 18h30, né? Começa com a preliminar, depois tem a entrevista e depois vem aqui para o salão para a palestra e o passe. Nesse momento acontece o estudo do Evangelho na biblioteca, e estudo do Evangelho segundo o Espiritismo aqui no salão, que começa agora às 20 horas. Em seguida nós teremos o passe. Na quinta-feira, iniciando às 19 horas, nós temos a musicoterapia. Em seguida nós temos a palestra pública e a evangelização infantil, que vai até às 20h30, com o passe em seguida. E na sexta nós temos o estudo do NEP. O NEP é o Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho. É um estudo mais aprofundado. Quem tem interesse de se aprofundar dentro do Evangelho, da doutrina espírita, esse estudo é perfeito. E, se necessário, nós temos o passe em seguida. No domingo, nós ainda temos lá na Anália Franco a palestra pública, que acontece 8 horas até às 9. Temos a evangelização infantil e mocidade espírita Luiz Sérgio, café fraterno e passe, isso no domingo. Os postos de atendimento e evangelização ligados ao Centro Espírita José Grosso. Lá na Anália Franco, sábado, às 17 horas até às 18, ocorre a evangelização infantil e adulto e o lanche após os estudos e, se necessário, passe. Casa Doutor Bezerra, que funciona aqui no Centro Espírita José Grosso nas terças-feiras, começa às 14, vai até às 17, e trabalhamos com corte e costuras de enxovais para recém-nascidos. Casa de Isaura, fica na Cafeteira, acontece aos sábados também, vai do horário de 16 às 17, com evangelização infantil e adulto, lanche após os estudos e passe. Casa Joca Vieira, na Vilinha, acontece na terça-feira, entre 15 e 17 horas, com evangelização adulto e infantil. E ainda o nosso lar, Jesus Gonçalves, que fica em João Lisboa, também acontece no sábado, às 15h30 até às 16h40. Lá nós temos o estudo do Livro dos Espíritos, estudo do Evangelho segundo o Espiritismo com adultos, evangelização infantil e adolescentes, lanche após os estudos, e também temos um momento do passe. E nós estamos agora numa campanha muito boa, que é a nossa pizza, para o evento do EGEST, que acontece no ano de 2026, ou seja, ano que vem, que já está bem aí, né?
O nosso festival está com a venda de pizza a R$40. Será entregue no dia 24 de agosto, aqui no centro. Ela é uma pizza pré-assada e ela vem nos sabores calabresa, frango, margarita, banana. E você pode estar adquirindo também na livraria ali com o Maico ou com outros colaboradores. E também tem a contribuição para os ingredientes, que quem tiver interesse e puder, também nós disponibilizamos o Pix do Centro Espírita para que seja feita essas doações. E esse evento ele está previsto para 2026, que é o Encontro dos Jovens Espíritas da região Tocantina. E para que a gente possa fazer um grande evento, nós precisamos e contamos com a ajuda de todos vocês e de todos nós. No livro Coragem, quem não conhece esse livro, ele é divino, nós tínhamos aí na livraria, mas agora não temos, mas já foi pedido. É um livro de vários espíritos, né? E nós temos aqui no item 16 uma mensagem de Emmanuel, que diz: se crês em Deus. Se crês em Deus, por mais que te ameacem os anúncios do pessimismo, com relação a prováveis calamidades futuras, conservarás o coração tranquilo, na convicção de que a sabedoria divina sustenta e sustentará o equilíbrio da vida acima de toda perturbação. Se crês em Deus, em lugar nenhum experimentarás solidão ou tristeza, porque te observarás em ligação constante com todo o universo, reconhecendo que laços de amor e de esperança te identificam com todas as criaturas. Se crê em Deus, nunca te perderás no labirinto da revolta ou da desesperação. Antes, golpes e injúrias que se te projetem na estrada, porquanto interpretarás ofensores e delinquentes na condição de infelizes, muito mais necessitados de bondade e proteção que de fel e censura. Se crês em Deus, jornadearás na terra sem adversários, de vez que, por mais se multipliquem na senda aqueles que te agridam ou menosprezem, aceitarás inimigos e opositores à conta de irmãos nossos, situados em diferentes pontos de vista. Se crês em Deus, jamais te faltarão confiança e trabalho, porque te erguerás cada dia na certeza de que dispões da bendita oportunidade de comunicação com os outros, desfrutando o privilégio incessante de auxiliar e abençoar, entender e servir. Se crês em Deus, caminharás em aflição sem medo, nas trilhas do mundo, por maiores que surjam perigos e riscos, a te obscurecerem a estrada, porquanto ainda mesmo à frente da morte, reconhecerás que permaneces com Deus, tanto quanto Deus está sempre contigo, além de provações e sombras, limitações e mudanças, em plenitude de vida eterna. Assim nos disse Emmanuel. Vamos serenar nossas mentes nesse instante. Deixa eu apagar. Elevar nossos pensamentos a Jesus. Encher nossos corações de alegria pela oportunidade de estarmos aqui. E assim, Jesus, nosso mestre, amigo, amoroso, te agradecemos por tamanha oportunidade de estarmos reunidos aqui nesta casa de bênçãos, nesta casa de amor, para mais um estudo do Evangelho. Pedimos que a nossa irmã Inês seja intuída com os melhores pensamentos, com muita sabedoria, para que de forma facilitada, simples,
possa nos passar os teus ensinamentos através do estudo da noite de hoje. E assim, mestre amigo, vibremos nesse instante por todos aqueles que se encontram em aflição, que se encontram em dores, em desespero, que todos possam sentir nesse instante o teu abraço acolhedor, que de forma amorosa os acolhe. Em especial te pedimos que as tuas bênçãos de amor, de paz, de misericórdia, sejam derramados sobre cada um que aqui está e sejam ainda estendidos a todos os nossos familiares e a todos ligados a nós. Obrigada, mestre amigo, obrigada aos benfeitores desta casa, que há muito tempo já estão aqui preparando, harmonizando o ambiente para este momento. Gratidão, que a tua presença seja constante em nossas vidas, hoje e sempre, que assim seja. E hoje nós vamos ter o estudo, o poder da prece, no capítulo 27, nos itens 1 a 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, com a nossa irmã Inês. Boa noite a todos e a todas. É uma alegria grande estarmos aqui e encontrarmos a nossa casa cheia, né? O período da pandemia acabou de verdade, né? Quando a gente olha para a casa espírita e vê ela novamente cheia de pessoas que vêm aqui em busca na nossa doutrina do esclarecimento e também do consolo, porque a doutrina espírita tem essa característica. Ela é uma doutrina esclarecedora e profundamente consoladora. Esse consolo de que todos nós necessitamos em um momento ou outro da nossa vida, né? Todos nós, em algum momento, buscamos o encontro com a espiritualidade, o encontro com Deus, o encontro com Jesus, o encontro com os nossos amigos e benfeitores da pátria espiritual. E o assunto de hoje é muito significativo nesse roteiro que a gente iniciou falando aqui, porque nós vamos falar de prece, né? E a vivência de Jesus e os ensinamentos dele já são uma prece. Mas hoje nós vamos falar aqui do capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata da prece. É um capítulo longo, um capítulo que tem muitas características da prece são apresentadas no capítulo, né? Então eu vou fazer uma introdução ao capítulo, nós vamos falar um pouquinho e a gente vai deixar um tempo para que vocês possam fazer as colocações de vocês, para que vocês possam fazer perguntas. Tem aqui o Luiz Alberto, que está sentado um pouquinho ali atrás, o Valteir, que está acabando de chegar, todos prontos para responder os questionamentos de vocês, tá? Nós vamos fazer a introdução, vamos iniciar falando, né? E os nossos colegas vão estar à disposição para responderem aquilo que vocês questionarem, né? Então, no assunto de hoje, nós vamos fazer, nós vamos trazer um conceito anterior a esse tema especificamente, que é a prece. Então, a gente queria falar que
Jesus nos traz tantas bênçãos que às vezes a gente não consegue perceber todas. Nosso Pai Celeste, quando nos mandou para cá, quando nos mandou para o corpo físico, para a bênção da reencarnação, Ele nos coloca em situação de podermos dispor de todos os benefícios da sua bondade, inclusive o nosso corpo. Ah, mas o que tem o corpo que nos leva para a prece? Bom, gente, o nosso corpo, ele é um instrumento da nossa percepção da espiritualidade. Mas no corpo, Inês, sim, é no corpo, porque a mediunidade, ela está no corpo e não aqui na mente. A gente fica sempre pensando que ela está aqui. E por que falar um pouquinho de mediunidade? Porque todos nós temos no nosso corpo algo que nos conecta com a espiritualidade, num grau maior ou menor. Todos nós podemos perceber a influência dos nossos amigos e benfeitores espirituais. E quer bênção maior do que essa, quando Deus nos coloca numa situação em que estamos momentaneamente esquecidos por uma situação de bênção, né? Porque se estivéssemos encarnados lembrando de tudo aquilo de errado que fizemos alguns dias atrás, certamente teríamos dificuldade de nos confraternizarmos com os nossos adversários do passado, não é? Então, é uma bênção divina, não é? Saber que no nosso corpo está a semente da comunicação e da percepção que nós temos com a espiritualidade. Então, dito isso, queremos entender assim, qual é o correto? É rezar? É orar? É dizer uma prece? Qual é a forma correta que a gente tem para se comunicar com Deus? Orar. O que significa? Orar é algo mais abrangente, é uma conversa mais livre, deixa o indivíduo conversar com Deus da forma que ele acha melhor. É quando você senta no silêncio da sua fé e se dirige a Deus numa conversa sem rótulos, sem roteiro, onde você fala necessariamente daquilo que você sente, daquilo que você se acha necessitado naquele momento, daquilo que você está pedindo que Deus possa te conceder naquele momento. É uma conversa bem mais ampla, né? A prece em si, prece significa pedido, né? É quando nós estamos conversando com Deus. E com essa história do pedir, né? Porque o capítulo é pedir e tereis, né? Pedir e obtereis. Então a gente tem que ter cuidado com o que pede, porque a gente pede sintonizado na nossa vibração. E se a gente está sintonizado com quem pode nos dar aquilo que a gente está pedindo, e o que a gente está pedindo não seja necessariamente algo muito virtuoso, a gente também corre o risco de receber, não é? E rezar, o que é rezar? Rezar é algo mais como uma declamação. Quando eu decoro algo, eu gosto daquilo e eu falo aquilo mais de forma mecânica. Eu não estou pensando. Vejam a diferença do Pai Nosso. Eu posso dizer um Pai Nosso mecanicamente e eu posso dizer ele cheio de sentimento. Eu posso usar a oração que Jesus nos ensinou de uma forma profundamente sentida, vivida, necessitada, quando eu coloco o meu eu mais íntimo naquelas palavras. Então, o Pai Nosso, gente, ele pode ser
no Pai Nosso, quando a gente presta atenção no Pai Nosso verdadeiramente, quando a gente coloca lá o nosso sentimento, ele reconhece Deus, ele louva Deus, ele pede que a vontade de Deus continue sendo feita em nós, que é a aceitação e a humildade que a gente tem para se dirigir a mensagem, como mensagem para Deus. E nos revela que Deus perdoa as nossas faltas na medida em que procuramos perdoar os nossos devedores. Então, orar, rezar ou fazer uma prece não são necessariamente sinônimos, mas são complementos, são formas que nós encontramos de nos dirigirmos a Deus. Então, a prece, pode ser apresentada e deve ser apresentada como um ato de fé, porque aproxima o ser humano de Deus. É através da nossa fé que nós desenvolvemos e apresentamos a nossa fidelidade a Deus. É quando nós nos preocupamos com Deus como Pai, reconhecendo Ele, né? E Ele é um meio de comunicação com os bons espíritos que podem nos ajudar, que podem nos socorrer naquilo de que estamos necessitando. É um instrumento moral, pois quem ora se coloca numa posição de humildade e de absoluta confiança diante de Deus. Quando a gente se coloca nessa situação de confiança diante de Deus, porque a gente reconhece Deus como esse Pai maravilhoso que atende às nossas necessidades na medida dos nossos merecimentos. Kardec coloca para a gente nesse texto que a prece, ela pode ser um louvor, que é o reconhecimento da grandeza de Deus. É quando a gente, de fato, diz e reconhece a grandeza de Deus. Pode ser esse pedido, que é quando nós nos colocamos na situação de pedir socorro à pátria espiritual, não é? E pode ser um agradecimento quando nós reconhecemos o auxílio por aquilo que pedimos, pelas benécias que recebemos, por todo o amparo, por todo o carinho que Deus tem para conosco, não é? Na questão do Livro dos Espíritos 663, Kardec perguntou: podem as preces que por nós mesmos fizermos mudar a natureza das nossas provas e desviar-lhe os cursos? Então, quando nós oramos, quando nós pedimos a Deus por nós mesmos, essa prece, ela tem o poder de desviar aquela tarefa que nós íamos cumprir aqui na Terra? E os espíritos responderam assim: as vossas provas estão nas mãos de Deus, e algumas há que têm de ser suportadas até o fim. Mas Deus sempre leva em conta a resignação. A prece traz para junto de vós os bons espíritos, e dando-vos a força para suportá-las corajosamente, menos rudes elas vos parecem. Então, assim, não é que a prece vai sozinha fazer o milagre de dar aquilo que estamos pedindo. Até porque, venhamos e convenhamos, nós não estamos ainda em idade espiritual, nem mesmo de saber pedir. Porque quando vamos pedir, ainda pedimos muito focado no mundo material e não no mundo espiritual. Então vamos lá. A oração, ela não suprime de imediato os quadros da aprovação.
mas renova os nossos espíritos, a fim de que venhamos a sublimá-los ou removê-los. Isso é uma fala de Emmanuel. Emmanuel explica para a gente que a oração ela não tira a nossa tarefa que nós viemos cumprir aqui, mas ela nos dá o alicerce, ela nos dá a paz, ela nos dá a coragem de que necessitamos para seguirmos com as nossas tarefas. Eu achei interessante, tem um livro do Martins Peralva chamado Estudando a Mediunidade, e ele é um livro que Martins Peralva traz fazendo uma interpretação de Nos Domínios da Mediunidade de Chico. Eu digo que é Martins Peralva ensinando a gente a entender Nos Domínios da Mediunidade, porque ele traz todo um roteirinho de estudo que torna a nossa situação ainda de poucos conhecedores dos ensinos da doutrina mais fácil de compreender e de entender. E ele tem um capítulo que ele destina à prece, e eu considerei profundamente interessante. Ele diz assim, que, aliás, ele trata do assunto em 2 livros, nesse aqui e no outro livro chamado Pensamento de Emmanuel, ele também fala desses tipos de prece. Então ele diz que quando a gente reza, ora ou faz uma prece, vamos tratar aqui de oração, nós podemos fazer isso de 3 formas, de 4 formas até. Então, ele coloca que a gente pode fazer essa oração, essa prece, de forma horizontal. Como seria isso? É aquela prece onde o interesse ainda é material, é na direção da vida terrena. É aquela prece em que eu vou pedir a Deus que me dê um carro, que me dê um marido, que me dê uma ajuda financeira, e eu peço para ganhar na Mega Sena sozinho, mesmo justificando, olha, se eu ganhar, eu vou fazer uma obra de caridade lá no Centro Espírita, né? Tem os obsessores encarnados que pedem assim para ganhar na Mega Sena sozinhos, não é? Então, seria essa prece horizontal, né? A prece vertical, qual seria? É a prece em que nós pedimos coisas espirituais. Senhor, me dar condição de suportar as minhas provas com resignação. Senhor, me dar a paz que eu preciso para essa jornada. Ajuda meu coração para que eu consiga vencer minhas dificuldades. Minhas dificuldades. Me ajuda a ter lucidez na minha relação com a minha família e com aquele familiar tão difícil que eu tenho. Então, é uma prece para cima, direto, para o entendimento da espiritualidade. Eu estou saindo desse campo da materialidade e estou pensando em mim, não como esse corpo, não como aquela pessoa que precisa ganhar na Mega Sena, mas aquela pessoa que precisa dar conta da sua tarefa espiritual para a qual você veio nessa encarnação. O Elarrat é um palestrante espírita que eu gosto muito, de um conhecimento muito grande, acho ele muito sensato. E ele fala de uma prece chamada prece inclinada, que ele coloca exatamente no bojo dessa fala de Martins Peralva. E ele diz que é uma prece mesclada entre a horizontal e a vertical. É aquela prece que ela tem um cunho espiritual, né? Mas eu coloco ali a coisa material. É mais ou menos assim. Eu digo assim, Senhor, me ajuda a vender esta casa, porque eu preciso vendê-la bem, porque eu preciso dar esse dinheiro para o meu filho, que precisa resolver a vida dele. Então, eu estou pedindo a espiritualidade por uma causa justa. Eu quero ajudar meu filho, mas eu estou pedindo da mesma forma uma coisa material.
né? E eu falei que eram 4, né? Então, o quarto item que ele traz, ele coloca que é... Deixa eu voltar aqui para eu ver se eu coloquei a minha quarta aqui. Eu acho que eu vou trazer para cá, porque meu computador está assim, misturando tudo. Tá, eu encontrei no computador. É a prece descendente. E ele disse que ele nem queria chamar, Martins Peralva diz que nem quer chamar isso de prece. Ele diz assim: eu coloquei como prece só para poder ficar um esquema de estudo melhor. Mas ele diz que prefere que seja chamada de evocação. É aquela em que nós fazemos em direção abaixo, né? É quando eu peço o mal para as outras pessoas. Ela é a prece descendente. Ela está direcionada para que eu possa pedir para fazer o mal a um outro irmão. E isso existe, gente. Existe gente que reza, que ora, que faz uma prece pedindo para que seja feito algo de mal para o nosso irmão. Segundo Martins Peralva, tem sim, e ele chamou de prece ou de evocação descendente. Então, essa oração ela precisa ser com fé, ela precisa ter o seu aspecto moral e ela precisa ser interior. Ela precisa ser uma prece em que não tenha o caráter da exterioridade. Aquela prece em que eu faço para que os outros vejam que eu faço uma prece linda, que eu faço uma prece profundamente ligada à espiritualidade. Mas se não tiver sentimento, se não tiver verdade interior, não é verdadeiramente uma prece. Eu, nesse estudo que fiz, tomei conhecimento, naquele livro Entre a Terra e o Céu, no capítulo 2, tem uma prece que eu não tinha ouvido falar, né? E chama prece refratada. E eu, quando ouvi a primeira vez, falei, mas prece refratária seria que bate e volta, mas como assim? Mas não é uma prece refratária, ela é uma prece refratada. É aquela realizada em elevada frequência e que se desvia para esferas superiores por não conseguir ser ouvida e sentida pelo seu alvo. Então, o capítulo traz um episódio. Então, o benfeitor de André e a sua equipe estão numa casa e eles encontram alguém que traz lá um caderno com um pedido de socorro muito grave de um espírito que estava encarnado. Esse espírito que estava encarnado é tutelado pelo nosso lar. Então, era alguém da equipe deles que estava pedindo. E achei muito interessante para a gente ver como Deus nos atende até quando nós não sabemos o que estamos fazendo. Mas se a intenção for boa, se o nosso interior estiver voltado para a caridade, para o amor, para aquilo que nos ensinou Jesus, nós seremos atendidos. Porque a moça tinha perdido a mãe e estava numa situação muito difícil em casa. Então, a oração profunda dela era para a mãe, que ela pedia socorro, que já havia desencarnado. Só que a mãe dela, naquele momento, não podia atender, porque ela estava obsediando a atual esposa do pai dela num profundo sofrimento e não tinha condição de atender a moça. Então, onde que essa prece chegou? No instrutor de André Luiz, que estava naquela missão, uma equipe diferenciada de nosso lar, uma equipe de espíritos
evoluídos. E lá eles estavam traçando as medidas para poder atender e para consolar aquele coração que estava tão aflito. Então, orar com qualquer nome, né, que a gente queira dizer, orando, rezando, pedindo, mas vamos trocar isso por conversar com Deus, a gente alcança o objetivo da gente. Porque não é a forma, não é a cor, não é a luz, é o nosso interior, é a nossa vontade, é o nosso desejo, é aquilo que profundamente está registrado dentro de nós. Porque Deus nos conhece verdadeiramente. Não existe capa para Deus. Nós usamos as nossas máscaras de forma material. Mas como diz minha amiga, quando chega na espiritualidade, nós somos vistos como de fato somos. E como diz meu mestre, professor Luiz Alberto, o Espírito Superior, ele realmente nos vê da forma que nós somos, reconhecendo a nossa intenção, a nossa vontade, o nosso desejo, o nosso comprometimento, tudo aquilo que nós somos. Joana de Ângeles, em sua série psicológica, eu não li, gente, eu conheço a série psicológica, é meu projeto para ler futuramente, mas eu ainda estou com André Luiz, né? Isso vai ser um pouquinho mais lá na frente. Mas eu tenho visto muitos estudos em que citam a série dela. Em que citam a série de Joana, né? E ela tem uma particularidade nos livros dessa série que me fez lembrar o nosso Boa Nova, né? O Boa Nova, em seus 30 capítulos, tem uma coisa que nos chama a atenção todas as vezes que estudamos. É o fato de que Jesus chama a nossa atenção para a construção do reino de Deus no nosso interior, mostrando que o objetivo da mensagem dele é a modificação do ser humano. Então, todas as mensagens do Boa Nova trazem essa fala, esse apelo de Jesus para que nós busquemos a encarnação, a oportunidade da reencarnação para a transformação moral, para que a gente possa ir aos poucos trocando os nossos vícios pelas nossas qualidades morais, né? E a Joana, ela tem 3 coisas que ela usa também nos livros dela. Primeiro, ela fala muito, porque ela fala muito de receitas terapêuticas, né? Então, ela fala muito de meditação. E eu fiquei me perguntando como eu poderia trazer isso para que a gente entendesse rapidamente o que seria essa meditação. A meditação sou eu comigo mesmo, não é? E aí, lá na questão 919A do Livro dos Espíritos, Santo Agostinho nos dará a receita para este conhecimento, para essa meditação, para que a gente saiba como se melhorar, né? Kardec pergunta como é que a gente pode fazer para ser um ser humano melhor, para ser alguém moralmente elevado. E ele diz que é simples, a mensagem é muito grande, linda, e eu sugiro que todos vocês leiam. Ele diz assim, é simples, faça como eu. Quando eu estava aí na Terra, eu sentava antes de dormir e fazia um relato do meu dia. Então eu colocava todas as coisas que eu tinha feito, porque era assim que eu conseguia me conhecer, né? A Joana coloca como segundo item das suas terapias a caridade. Então, na meditação sou eu comigo mesmo, avaliando as minhas atitudes, as minhas ações
e propondo a mudança todos os dias. E na caridade, sou eu com o próximo, né? Perdoar, e a gente fala isso lá no nosso Pai Nosso de todo dia, significa doar por completo. Então, quando eu falo de caridade, eu não estou falando de esmola, eu estou falando de caridade verdadeira, daquela em que eu sou capaz de me colocar no lugar do meu irmão, daquela em que eu peço a Deus não só por mim, mas pelo meu irmão, naquela em que eu me preocupo, como Jesus nos ensinou, em amar o nosso irmão. E a terceira coisa que ela coloca é a prece. No caso, sou eu comigo mesmo, eu com o próximo, e em terceiro lugar, eu com Deus. Não é? Então, se a gente tiver esses 3 princípios no momento da gente orar, a gente vai se deparar com a gente mesmo numa jornada interior, onde nós vamos nos colocar humildes e do tamanho que realmente somos diante do nosso Pai Celestial. Significa que a prece deve ser uma conexão no nosso dia a dia, não apenas no momento da prece. Estar em sintonia com o bem durante o nosso dia todo, tomar decisões baseadas no ensinamento cristão e espiritual. E isso não significa ser corola e você tem que ficar o dia todinho rezando. Ah, mas eu não aguento isso o dia todo. Ninguém aguenta, não. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando que deve ser uma conexão com o bem, para que as nossas ações sejam ações do bem, para que o nosso fazer diário do nosso trabalho, da nossa vivência familiar, da nossa vivência social, possa ser baseada no bem. É isso que precisa alicerçar os nossos corações. Então é mais ou menos assim. Eu estou no meu trabalho e preciso demitir alguém. E tem 2 formas de demitir: com crueldade, com humilhação, e tem a forma de demitir com amor, com respeito, com o bem. Eu fiz durante alguns anos da minha vida seleção de pessoas para uma empresa. Então, quando chega aquelas 5 últimas pessoas, elas dizem assim: todo mundo está apto, se achando apto para aquela vaga. E quando chega lá e você diz para ele: não, você não vai, e aqui só vai ser um e vai ser fulano de tal. Você tem que ter o cuidado de dizer a essas pessoas que não é que elas não servem, é que elas não têm o perfil para aquela vaga específica, mas que o currículo delas é bom, que elas estão capacitadas e que elas têm sim a chance de estarem em outra tarefa. Isso é se preocupar com o outro, mesmo não dando a ele a oportunidade de que ele estava buscando ali. E organiza o tempo para mim, porque eu... Como assim? Já está me deixando nervosa, eu ainda nem cheguei na metade, ela já quer cortar, viu, Maria Helena? Tá um negócio danado. Olha, teve uma outra coisa, porque quando a gente pede, a gente diz: mas eu estou pedindo e Deus não está me atendendo. Eu estou rezando e Deus não está me atendendo. Ou então eu escuto muito assim: eu estou tão desesperada que eu não consigo nem pensar em Deus, eu não consigo nem orar. Então, começa a orar desesperada mesmo, porque em algum momento essa oração vai surtir efeito. Né? Eu vi um espírita dizendo que Deus nos dá muito mais do que nós merecemos, e isso é verdade, não é? Mas que nós temos o hábito de, por força das nossas imperfeições,
colocarmos um guarda-chuva e abrirmos o guarda-chuva aqui em cima das nossas cabeças, impedindo de receber aquilo que Deus quer nos dar. E esse guarda-chuva é o quê? São os nossos vícios, são as nossas imperfeições que nós precisamos procurar eliminá-las, transformá-las em benefícios morais, em bônus horas para gozarmos na espiritualidade, né? No Boa Nova, lá no capítulo 18, eu amo esse livro, então não tem como falar sem falar alguma coisa do Boa Nova, porque qualquer coisa que vocês me colocarem para falar aqui, eu vou achar algo lá no Boa Nova. Porque o Boa Nova fez um milagre em mim, ele tocou meu coração de forma muito profunda. Alguns anos atrás eu tive a oportunidade de ser mais uma vez abençoada com o recolhimento nessa encarnação de uma pessoa que não desiste de mim, porque na verdade eu sou assim abençoada demais. Eu tenho meu anjo de guarda na espiritualidade, mas eu tenho um aqui nessa encarnação também, encarnadinho junto comigo, que é para não me deixar esquecer. Então, como ela respeita muito o meu livre-arbítrio, ela me deixou um tempo meio solta e depois foi me buscar e disse para mim assim: você precisa estudar evangelho. Eu falei, mas evangelho? Mas eu não gosto de evangelho. Eu vou falar de outras coisas, eu vou falar da filosofia, eu vou falar de mediunidade, eu vou falar... Ela disse, não, esse tempo aí você já gastou. Você precisa estudar evangelho. E foi só quando eu conheci o Boa Nova que eu entendi por que ela me disse aquilo. Porque o Boa Nova me mostrou que eu precisava me modificar, que eu precisava entender o Evangelho para que eu compreendesse a necessidade que eu tinha de mudança. Então, é um livro para mim assim maravilhoso, né? Lá no seu capítulo 18, ele trata da nossa oração dominical. Humberto de Campos traz assim o Pai Nosso como Jesus nos ensinou. E eu queria contar a história do capítulo todo, mas é muito grande, né? Eu estou só olhando para o pessoal ali do horário, eu falo, não, eu não vou contar, mas eu vou falar um pouquinho do Pai Nosso que Humberto de Campos traz para a gente no Boa Nova. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Ponderando dessa forma o ensinamento de Jesus, que a redenção da criatura nunca se poderá efetuar sem a misericórdia do Criador, considerada a imensa bagagem das imperfeições humanas que nós trazemos. Venha a nós o teu reino, dando a entender que a vontade de Deus, amorosa e justa, deve cumprir-se em todas as circunstâncias. E assim, meu projeto era fazer um comentário sobre cada uma das coisas aqui, mas eu já vi que está meio complicado o comentário, né? Então, a gente vai ler aqui o nosso Evangelho. O nosso Pai Nosso, desculpem. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, esclarecendo que todas as possibilidades de saúde, trabalho e experiência chegam invariavelmente para os homens da fonte sagrada da proteção divina. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, mostrando que as criaturas estão sempre sob a ação da lei de compensação e que cada uma precisa desvencilhar-se das suas penosas algemas, do passado obscuro, pela exemplificação sublime do amor de Cristo. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Conhecedor, porém, das fragilidades humanas, para estabelecer o princípio da luta eterna dos cristãos contra o mal.
Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos de todo o mal, porque teu são o reino, o poder e a glória para sempre, que assim seja. Então, a gente fala de oração e traz o Pai Nosso durante todo o tempo, porque aqui mesmo no Centro Espírita eu vejo oradores, e nós temos oradores maravilhosos aqui, orando o Pai Nosso de N formas diferentes, né? No passe, às vezes eu percebo um dos nossos irmãos que está por lá conduzindo aquele momento, fazendo uma oração do passe, em que eu percebo que é aquele momento em que a gente tira o guarda-chuva e recebe das mãos da espiritualidade superior uma chuva de bênçãos, em que a gente sai daqui restabelecido, confiante, amparados, protegidos e se sentindo verdadeiramente amados. Como é que está meu tempo, amiga? Eu ainda tenho quantos minutos? 2? Acho que não foi assim muito bom perguntar não, né, doutora? Ainda sobre Emmanuel, para a gente finalizar. Emmanuel nos diz assim: quando a dor te entenebrece os horizontes da alma, subtraindo-te a serenidade e a alegria, tudo parece escuridão, envolvente e derrota inevitável, introduzindo-te os desânimos e insuflando-te o desespero. Todavia, se acendes no coração leve flama da prece, fios imponderáveis de confiança ligam-te o ser à providência divina. Então, a oração é para qualquer momento, é para a hora do desespero. Eu lembro de uma amiga que me confidenciou que ela fez um projeto e foi para o trabalho dela, então ela teve uma conversa com Deus, vai ser rapidinho, amiga, e disse para Deus: hoje eu vou ser um ser humano melhor no meu trabalho, eu não vou me irritar com o colega, eu não vou isso. Ela fez um projeto todo e foi para o trabalho, gente, e não saiu exatamente como ela tinha planejado. Ela perdeu a paciência novamente, né? E não adiantou se lembrar de Emmanuel, que diz que paciência é uma conquista do espírito e não uma dádiva do céu, e aí ela não deu conta. E quando ela chegou do serviço no dia seguinte, ela vinha profundamente estraçalhada, se sentindo um ser sem jeito. Então, ela se lembrava que ela tinha iniciado o Evangelho no lar, e aquele era o dia do Evangelho. E ela não fez o Evangelho por ela, mas ela fez por aquela madrinha que ela tem. E ela dizia assim: eu não posso decepcionar minha madrinha, que foi me buscar mais uma vez. Eu vou fazer esse Evangelho. E ela sentou para fazer o Evangelho, e ela começou falando com Deus assim. Ela não tem muita habilidade para se dirigir a Deus, porque acha que não tem muita essa conexão. Então ela fala com Jesus, que ela acha mais próximo. Então ela começou dizendo assim para Jesus: Senhor, eu não tenho jeito. Eu não tenho jeito. Se eu fosse o Senhor, eu me largava de mão. Eu não atendia mais. Porque eu estudo, eu me esclareço, eu tomo conhecimento, eu faço um projeto, e no primeiro empecilho que eu encontro na frente, eu desabo de novo e perco a paciência. Então, ela foi orando desse jeito, gente, porque só agora eu consigo ver que aquilo era uma oração. E aí ela disse: olha, eu vou passar logo para a parte do Evangelho, né, porque não tenho muita coisa para te dizer. E foi mais ou menos assim. E ela terminou o Evangelho, e aí foi fazer a prece, que já havia se esquecido daquela introdução que ela tinha feito com Jesus, né?
E ela fez uma prece. E ela terminou essa prece em estado de graça. E eu chamo isso de a misericórdia de acréscimo de Jesus, quando Ele dá muito mais do que aquilo que nós necessitamos. E agora, de verdade, para encerrar, você não vai cortar, porque a fala não é minha, é do Emmanuel. Então, nós vamos ler. A prece não poderá afastar os dissabores e as lições proveitosas da amargura, constantes do mapa dos serviços que cada espírito deve prestar na sua tarefa terrena, mas deve ser cultivada no íntimo, como a luz que se acende para o caminho tenebroso, ou mantida no coração como o alimento indispensável que se prepara de modo a satisfazer a necessidade própria, na jornada longa e difícil, porquanto a oração sincera estabelece a vigilância e constitui o maior fator de resistência moral no centro das provações mais escabrosas e mais rudes. E como diz Emmanuel, finalizando, de fato, a prece é como aquela luz que se acende no quarto desorganizado. A lâmpada, ela não arruma o quarto, mas ela mostra no que precisamos trabalhar. Que Deus, Jesus e o nosso amigo querido José Grosso possa nos abençoar e conduzir essa bênção até os nossos lares. Que assim seja. Quando ela estava para nos presentear com esse estudo, né? Ela disse: amiga, eu não vou conseguir fazer os 45 minutos. E eu disse que ela iria passar os 45 minutos, porque um estudo desse precisa realmente de mais tempo, porque ela preparou um estudo lindo, maravilhoso. Pena que o nosso tempo não deu para tudo isso, mas o que foi dito, com certeza nós vamos levar nos nossos corações. Vamos convidar a Maria Helena para fazer a nossa prece de encerramento e agradecimento. Em seguida, nós vamos passar para o momento da fluidoterapia, pedindo que após a prece, todos continuem em oração. Que coisa maravilhosa, né? Falar sobre a prece, sobre a oração, sobre a reza. E lembrar que o próprio Jesus orava a Deus. Era o intermediário do Pai. E quantas vezes nós pensamos que a nossa prece, nós não temos merecimento para chegar até Jesus, mas o nosso anjo de guarda recebe, passa para um espírito mais superior, passa para outro. É uma beleza de se ver. Nenhuma prece se perde no caminho. Então agora, meus irmãos, vamos fazer a prece de agradecimento. Senhor Jesus, Mestre querido, amigo incondicional de nossas vidas, estamos aqui, Pai, seus filhos, num mundo de provas e expiações, passando por momentos tão delicados,
em que muitos até estão perdendo a fé. Mas não permita, Senhor, que isso aconteça conosco, pois nós já temos conhecimento suficiente para enfrentar os desafios e os problemas, pois sabemos que podemos contar com o seu colo paternal, com o seu aconchego, Senhor, com as suas palavras a nos dizer: confiem em mim. Embora nós tenhamos a impressão que estamos num barco à deriva em alto mar, mas eu sou timoneiro e os conduzirei a um porto seguro. Senhor Jesus, como é gratificante nós sabermos que temos um protetor do tamanho do Senhor. E assim, queremos agradecer-te, agradecer ao nosso Pai Celestial, agradecer aos nossos anjos de guarda, porque muitas vezes nos esquecemos dele, e eles são os espíritos que mais convivem conosco, dia e noite. Agradecemos ao nosso querido José Grosso e toda a sua equipe. Agradecemos, Senhor, que na próxima sexta-feira nós estaremos iniciando um novo curso nessa casa, o ESD, e que o Senhor possa, nessa noite, convidar os corações para que eles possam se entusiasmar e durante a noite, acompanhados do anjo de guarda, possam se apresentar para o trabalho, porque segundo o Senhor Jesus, as informações nos chegam, há muito trabalho na espiritualidade, motivados pelas guerras desenfreadas, pelo egoísmo, pelo fratricídio, e que nós possamos auxiliar a legião de benfeitores que fazem a diferença. Dessa maneira, Jesus, nesse momento, nós nos ajoelhamos em espírito aos teus pés, como Maria, irmã de Lázaro, fazia em Betânia, para te dizer: Senhor, esteja conosco, hoje e sempre, e que assim seja. Graças a Deus.